Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a coluna Me Formei Agora, do Jornal Dá Licença. E hoje eu recebo aqui o meu amigo Alexandre, que vai conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho sobre as experiências dele. E antes de apresentar o Alexandre assim, formalmente, né, falar sobre o currículo dele, eu queria pedir, Ale, que você se apresentasse de uma maneira informal. Não vale falar onde você trabalha, qual a sua formação profissional, é, coisas que a gente coloca no currículo, sabe? E aí? Tá. Bom, meu nome é Alexandre Genevan Júnior. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa na vida. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, fazer as coisas para me sentir útil nesse sentido, de saber que eu também estou sendo útil para a formação de outra pessoa, seja profissional, ou como pessoa. Eu sou da comunidade LGBTQIA+, eu me entendo, me percebo como gay desde os 16 anos. E durante toda a minha vida, a partir dessa percepção, né, eu tentei ao máximo fazer com que as pessoas se sintam representadas de alguma forma. Perfeito. É isso? É isso, eu Para acho. começar, para começar. Eu acho que é É, isso. Então, gente, o Ale, ele é graduado, né, em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele também é mestre em educação matemática, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo Programa Profissional de Educação Matemática que tem lá. E ele pesquisa sobre inclusão e diversidade na educação matemática. Atualmente, ele trabalha no CAED, que é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, que fica sediado lá na UFJF também, né, Ali? Bom, É tô próximo da UFJE. próximo, né? Fica em Juiz de Fora. Isso, isso. Beleza. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é por que que você escolheu matemática, né? Tanta coisa pra gente escolher, por que que a gente escolhe matemática? Como que foi isso na sua vida? É assim, desde criança, eu sempre gostei de brincar de ser professor, sabe? Só que nunca foi a minha primeira opção. Na verdade, quando eu fiz o vestibular, eu fiz para engenharia mecânica dentro do curso de Ciências Exatas. E aí eu fui aprovado no curso de Ciências Exatas, cursei muitas disciplinas da engenharia mecânica, até perceber na prática que o que eu queria não estava ali dentro da engenharia. E eu não queria começar de novo alguma coisa, porque eu sabia que eu estava no campo certo, que é o campo das ciências exatas. Então eu queria partir daquele pressuposto. Pô, estou no campo certo, mas não é engenharia mecânica. O que que eu vou fazer? E aí, lembrando de como eu gostava de brincar, de ser professor, eu disse, às vezes eu levo jeito, né? Quem sabe eu não levo jeito para ser professor. E aí eu escolhi a área da matemática, que era a que mais se aproximava do meu entendimento assim de gosto pessoal, e me apaixonei. Quando eu terminei o curso, assim, eu sabia que eu tive que passar por isso, por essa engenharia, não gostar disso, para saber que eu queria fazer de fato a matemática. E eu me sinto muito realizado por essa escolha. Perfeito, Lê. E aí hoje, como eu já falei, né, você trabalha no CAED, eu queria contar um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho em que você trabalha, como que é o CAED, quer dizer, o que que é o CAED, o que que você faz lá, como que funcionam, porque assim, já dando um pequeno spoiler, né, você trabalha com criação de itens para exame de larga escala. E como é que funciona esse trabalho? Lá no CAED eu sou da equipe de elaboração de itens de matemática. A elaboração ela funciona através de várias etapas, procedimentos internos, para que a gente crie um item, para que a gente crie o item é uma questão de uma prova, né, mas a gente chama de item, para que a gente crie um item com o objetivo de auxiliar na avaliação da educação das instituições públicas de ensino. Então a gente cria os itens de matemática com a intenção de absorver algumas questões que mostrem para a gente um recorte de como que anda a educação dessas instituições públicas. Então, o CAED ele funciona dessa forma. Existem várias equipes, a gente tem equipe que editora item, a gente tem equipe que produz os itens de matemática, química, português, várias equipes. Além do setor administrativo, mas dentro do CAED, eu, na função de professor de matemática, de educador, elaboro as questões os itens das provas, para que a gente possa ter esse parâmetro de como que anda a educação
nos estados brasileiros. E aí é por demanda, né? Os estados pedem e a gente vai e faz de acordo com essas demandas que a gente tem. Acho Beleza. que expliquei mais ou menos, né? Acho que deu para Não, captar. é isso, tá ótimo. É, uma coisa também que eu queria que você contasse um pouquinho, que eu sou apaixonada, né, é pelo seu trabalho do mestrado. Você, como eu falei, você pesquisa sobre inclusão e diversidade na educação matemática, né? E aí eu queria que você contasse assim, como que surgiu o seu interesse? Eu acho que você já deu uma dica aí quando você se apresentou. Como que surgiu o seu interesse por pesquisar nessa área, né? E falar um pouquinho sobre esse tema, né, que você leu tanto, que você vem estudando ainda até hoje, e falar um pouco também sobre o seu trabalho do mestrado. Então, como eu disse para vocês, sou da comunidade LGBTQIA+, me percebi gay desde os 16 anos. Não gosto de falar descoberta, porque eu acho que é uma percepção através das vivências que a gente tem, através dos parâmetros que a gente tem na sociedade, do que é gênero, o que é sexualidade, né? Então, assim, eu me percebi como um homem cisgênero, me percebi homem desde sempre, gay, então eu sinto atração por homens também, desde os 16 anos. Quando eu era mais novo, eu não tinha nenhuma referência de uma pessoa LGBTQIA+, no sentido de ajudar outras pessoas dentro das escolas. Então, eu sofri muito bullying, eu passei por muitos momentos difíceis sozinho, claro que assim, amparado pela minha família, que me acolheu desde sempre, tive muita sorte nesse sentido, mas dentro das instituições eu não vi uma presença que eu pudesse contar. Assim. E isso eu falei, na hora que entrar na graduação melhora, mas aí na graduação a gente vê professores que são homofóbicos, que são transfóbicos, que são machistas, e a gente fala assim, mas aí no mestrado melhora, mas aí chega no mestrado também, e a gente passa por situações que não são legais, mas aí eu já entrei no mestrado sabendo que eu queria algo relacionado a essa área, a esse campo, né, de diversidade. E a gente só encontrava, a Natasha lembra disso, eu acho, a gente só encontrava as questões relacionadas ao autismo, relacionado a pessoas surdas, a gente não encontrava essa questão relacionada à diversidade no sentido de gêneros e sexualidades. E foi muito difícil, até dentro do mestrado, depois de escolher falar sobre isso, encontrar referências que falam sobre isso. Tanto é que na matemática tem poucas pessoas que falam sobre isso. Eu posso citar o Tomás Tadeu da Silva, que fala um pouquinho sobre isso. Tem alguns livros da Autêntica também que falam um pouco sobre a questão dos homens dentro da matemática e como que isso interfere a questão das mulheres na matemática, só que relacionado a gênero e sexualidade tem pouquíssimas coisas. Então, diante da escassez da minha trajetória pessoal e na graduação, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí surgiu a ideia de pesquisar como que os professores de matemática lidam com temas sociais dentro das suas salas de aula. E aí que surgiu a ideia da dissertação, que a gente fala um pouquinho sobre é, como que os professores lidam com racismo na sala de aula, lidam com questões de gênero na sala de aula, lidam com o bullying, é, com essa questão da matemática sempre ser assumir uma postura de hierarquia entre as outras disciplinas. A gente não tem que falar sobre isso só porque a gente faz matemática. Não, a gente tem que falar sobre isso também porque a gente fez matemática, porque a matemática está presente dentro da sociedade, está presente dentro de uma escola. E a escola, assim, tem até uma professora que fala isso nas entrevistas que eu fiz no mestrado, que eu acho fantástico. A escola é um recorte da sociedade. Tudo que acontece na escola a gente vê acontecendo na sociedade. Então a gente tem que estar preparado também para falar sobre esses assuntos. E aí, para auxiliar na formação dos professores, através das entrevistas, eu produzi um documentário que tem muitas coisas assim verídicas e tristes de se ouvir, mas tem muita coisa boa também para passar um pouco de esperança de que a escola também pode ser um lugar de inclusão. E é isso. A minha próxima pergunta tem a ver com documentário, né? Eu acompanhei de perto, eu sou da mesma turma do Alexandre lá no mestrado, e eu acompanhei, assim, cada detalhe, né? Olha, agora eu consegui uma música, eu fiz uma entrevista assim, e a gente está pensando em fechar de tal forma. Foi muito bacana acompanhar isso junto com você, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, deu muito trabalho, como que foi esse processo? No começo você ficou com medo de não conseguir produzir, porque produzir um documentário não é uma coisa super fácil, né? Ainda mais pra gente que não é da área de comunicação.
E aí queria que você Sim, falasse um pouco assim sobre esse processo e contar um pouquinho o que que tem lá no documentário. A gente vai colocar o link do documentário aqui embaixo na descrição do vídeo. E no jornal também a gente vai fazer uma chamada para convidando as pessoas para assistirem esse documentário na íntegra que está disponível no YouTube, né, Lê? Mas eu queria que você contasse um isso pouquinho aí. mais. Então, o documentário, inicialmente, ele seria gravado dentro das escolas. Na verdade, esse documentário é importante deixar claro que são atores que fazem esse documentário, mas eles representam situações reais. Então, eu coletei as entrevistas e as falas que estão lá, em sua maioria, são falas reais, que professores de matemática cederam através dessas coletas, né? Mas são atores que fazem esse documentário. Inicialmente era para ser gravado dentro das escolas, só que veio a pandemia, a gente não conseguiu gravar dentro das escolas e eu tive que adaptar. Inicialmente seria uma história toda narrada dentro de uma escola e eu tive que fazer recortes para tentar mostrar a história de cada personagem de um jeito mais pessoal, dentro de casa, porque não podia sair. Então, assim, deu um medinho, sim, por ter mudado o projeto quase inteiro, mas no final eu gostei bastante do resultado. É, Quando eu escrevi esse documentário, uma coisa legal também é que até o final ia ser diferente, mas aí as coisas foram acontecendo, eu falei assim, ah, não, vou mudar esse final para dar um pouco de esperança para as pessoas. E eu fui me construindo junto com o processo de construir o documentário. As pessoas que participaram do documentário também falaram que ajudou muito no processo deles individual, para entender um pouco mais sobre o que essas pessoas sofrem, né, na pele quando escutam frases absurdas. E foi muito legal para todo mundo. Assim. Dentro da educação matemática, não tinha um documentário que falava sobre isso. Fico muito feliz de ter sido um dos primeiros a fazer isso e de ter feito de uma forma tão bacana, assim. Não visualmente falando, eu gosto bastante, mas foi gravado com celular, com esse celular aqui, inclusive. Mas, assim, no sentido de que as pessoas elas se identificaram com isso, e eu fico muito feliz. A gente conseguiu falar em muitos lugares, levar uma mensagem que eu acho que é o mais importante, assim. E deu muito trabalho, muito trabalho. Mas, no final, eu gostei bastante do resultado. Assim, foi um ano de filmagem, um ano de edição, de produção, correndo atrás de música de alguns artistas maravilhosos que cederam as músicas para a gente. A Elza Soares cedeu a música para a gente, fico muito feliz com isso, de ter uma música de uma mulher tão grande, que foi tão importante na nossa história, no documentário. E, assim, eu sou muito realizado com esse trabalho. Claro que a gente quer sempre mais, mas no momento eu sou muito realizado com esse trabalho. E ficou um trabalho muito lindo, assim, eu já assisti várias vezes. Acho que é super pertinente para as salas de aula de formação de professores, inclusive, para levar essa discussão, né, para a sala de aula das universidades, e até em escolas também, né, é muito importante a gente levantar essa temática. Eu acho que o trabalho, sim, ficou sensacional. Não é porque eu sou sua amiga, não. Sou suspeita, mas eu gostei muito do resultado final também. Então, para Obrigado. fechar aqui nosso papo, queria que você me dissesse assim uma dica que você daria para quem está saindo da graduação agora, está um pouco perdido sobre o que fazer, ou uma dica que você daria para o Alexandre de 5 anos atrás. Meu Deus. Ó, eu vou primeiro dar a dica para o pessoal que está saindo agora da graduação. Quando eu me formei em matemática, professor de matemática, eu não imaginava que eu iria me especializar justamente numa área de gêneros e sexualidades. Tipo assim, as pessoas acham que não tem nada a ver com matemática, né? E eu acho que tem tudo a ver com matemática. Tem mais pessoas pesquisando sobre isso, ainda bem. Vocês devem conhecer o Matemática Queer aí, né, na região de vocês. Aqui a gente tem o GCED, que não é FJF, que é do Rony Polato, do Anderson Ferrari. As pessoas elas estão pesquisando mais sobre isso, ainda bem. Aqui não é tão direcionado à matemática, esse grupo de pesquisa, tanto é que eu participei, eu fui um dos primeiros da área de ciências exatas a participar de um grupo de pesquisa sobre gênero e sexualidades, mas aí vocês têm um exemplo ótimo, que tem muitas pessoas que fizeram matemática, que participam desse grupo. Então a gente está pesquisando mais sobre isso, falando mais sobre isso, que é muito importante. A matemática tem sim que falar sobre isso. É... Então, assim, mesmo que a gente forme para uma área que a gente ache que tem que fazer tudo direitinho, daquele jeitinho, às vezes tem mil possibilidades da gente trabalhar com isso.
Eu hoje em dia eu consigo palestrar sobre esses assuntos em escolas e eu consigo trabalhar também em uma área de avaliação educacional, coisa que jamais passou pela minha cabeça. Então, assim, a licenciatura não serve somente, para mim é o mais importante, tá? Mas é uma coisa pessoal. Mas ela não serve somente para estar dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. A gente consegue outros caminhos além disso. Então, se atentar também aos outros campos de pesquisa, pesquisar sobre o que a gente pode fazer depois de formado e saber que a gente tem algumas outras possibilidades além da sala de aula. Porque eu antes achava que só tinha sala de aula, mas não, a gente tem outras coisas. Amo sala de aula, a gente vai para sala de aula quem puder, mas assim, tem outras coisas, tá? E que dica que eu daria para mim é para eu ser menos ansioso, relaxar um pouco mais, porque eu sou Super assim uma fácil. pilha de nervosismo e assim, no final das contas as coisas vão se encaminhando e vão dando certo, né, assim, da forma que tem que dar. Eu sei que eu tô falando de um lugar, gente, assim, que eu sou homem, que eu sou branco e tem outras pessoas que vão passar por infinitas outras dificuldades que eu não enfrentei para chegar em alguns lugares, né, que outras pessoas chegam, mas a minha dica é para a gente tentar, nesse mundo de ódio, de desamor, dar uma respirada, porque a gente tem muita gente do nosso lado assim, para ajudar a gente a chegar até onde a gente quer chegar. E é isso. Ale, muito obrigada. Eu tava doida para fazer essa entrevista com você. A gente tava tentando marcar um tempo, né? Nossa, você não É, conseguia nunca. Que bom que deu então, certo. tava querendo muito, assim, que as pessoas conhecessem você, conhecessem o seu trabalho, compartilhar o meu amigo com as pessoas, que eu acho que é um trabalho super pertinente, super importante nesse mundo que a gente vive. Queria agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por ter conseguido um tempinho aí na sua agenda para a gente conversar. E é isso, pessoal. Quem gostou, comenta aqui embaixo, deixa o like, aqueles esquemas todos de YouTube que vocês já sabem. Obrigada por quem conseguiu assistir aqui até o final. Até a próxima. Tchau, tchau.